Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Espero que esteja tudo na paz, na santa paz do nosso Mestre querido, que todos estejam bem neste momento. Estamos dando continuidade aos nossos encontros semanais com o estudo da obra Palavra de Vida Eterna. Vamos hoje... antes, eu não tenho o hábito de falar, mas é importante que se coloque, né? Meu nome é Neto. Se porventura alguém que vá assistir esse vídeo, que seja pela primeira vez, me chamo Neto, tá? A nossa lição de hoje, o nosso capítulo, é o de número 75, intitulado Libertemos. Emmanuel traz os seus comentários sobre esta passagem que está em João, no capítulo 11, versículo 44. Disse-lhes Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Essa referência aqui diz respeito ao momento em que o Cristo operou, digamos assim, a ressurreição de Lázaro. Aquele momento em que seus familiares, seus entes queridos recorrem a Jesus para que possam trazer à vida Lázaro, que estava muito doente, e as irmãs procuraram ao Cristo no sentido de que ele pudesse ampará-lo, né, cuidar dele e se possível, curá-lo, né? Muitos, quando Cristo se dirige até lá, alguns acreditam que Lázaro já teria realmente morrido, desencarnado para nós espíritas. Mas, de fato, não havia ocorrido ainda, né? E o Cristo, com a sua autoridade, ordena que Lázaro levante-se, né? E saia lá do seu sarcófago, né, onde ele onde todos já tinham dado ele como morto, e ele estava ali já no seu devido local, onde o corpo deveria ser colocado, né? E o Cristo ordena, e assim ocorre, ele sai e convida, ainda atado, né? Porque era hábito, era natural utilizar gases, ataduras, enfim, uns panos, uns tecidos, quando havia a morte de alguém. Não como era feita no Egito antigo, né? Com a mumificação, no caso, que ali era algo muito mais... no Egito eles faziam isso de um modo muito mais aperfeiçoado, digamos assim. Mas no caso dos judeus, dos hebreus, eles atavam sim o corpo, mas não nos moldes em que era realizado no Antigo Egito, né? E a gente analisando foi verificar um comentário bíblico, que aí ele traz uma pequena interpretação no que diz respeito a esse trecho, né? Diz o seguinte: Jesus disse: desligai-o ou desamarrai-o e deixai-o ir. Eles, lembrando que bíconos são protestantes, são comentaristas bíblicos voltados para a área protestante, né? E eles têm a terminologia que é utilizada de acordo com o pensamento deles, né? Mas vejamos o que eles nos trazem. Somente o poder de Deus pode trazer a vida e a luz para as almas mortas e envoltas em trevas. Ou seja, desatai, desligai, desamarrai, né? Ou seja,
quando nós estamos com as nossas almas envoltas em trevas, na maledicência, na maldade, nós estamos direcionados por um caminho de equívocos. E nós precisamos, deveras, nós precisamos, sem sombra de dúvida alguma, desse amparo espiritual, desse amparo de Jesus, do Criador, para que nos retorne ao caminho que devemos nos direcionar. Então ele diz: a vida e a luz para as almas mortas e envoltas em trevas, somente Deus tem o poder de nos trazer de volta. Contudo, mas a tarefa do homem é essencial: desamarrar os nós e curar as cicatrizes deixadas pela devastação do pecado ou do erro, cujo salário é a morte. Então, percebamos que o poder advém de uma única fonte, que é Deus. Mas isso não exclui o que nós devemos fazer, os nossos procedimentos, aquilo que nós precisamos realizar. Não exclui de modo algum. Então, quando nós estamos atrelados ao erro, atrelados ao mal, o salário que nós vamos encontrar através dessas nossas ações é a morte. Essa é a ideia, é o pensamento desses intérpretes, desses comentaristas. Mas vamos então ao texto que o benfeitor nos traz. É importante pensar que Jesus não apenas arrancou Lázaro à sombra do túmulo. Trazendo-o de volta à vida, pede para que seja restituído à liberdade. Desatai-o e deixai-o ir, diz o Senhor. Então, nesses 3 primeiros parágrafos aqui, a gente percebe que o Cristo, nessa ação, trazendo Lázaro de volta à vida, a gente pode compreender como ele, sendo orientado no sentido de que o caminho de retorno, o caminho de direção ao Pai, ele perpassa por atitudes íntimas, por atitudes nossas, atitudes pessoais. E o companheiro redivivo, no caso Lázaro, deveras certamente estava algemado às suas próprias experiências, que eram experiências equivocadas, deletérias. E o desatar esses nós, e deixar ir, é justamente se desfazer desses laços, que são laços que nos conduzem ao caminho da morte. É claro que todos nós vamos morrer, todos nós vamos desencarnar, mas tudo tem o seu devido tempo. E quando esse momento chega fora da sua previsão, fora do que estava planejado no seu processo reencarnatório, significa que nós antecipamos algo por decisões nossas, por atitudes equivocadas de nossa parte. Então a gente precisa estar atento a isso. Então o Cristo nos ajudou, no caso de Lázaro, ajudou a que ele se desatasse desses equívocos a que ele estava atrelado. Também nós temos no mundo da própria alma os que tombam na fossa da negação. Os que nos dilaceram os ideais, os que nos arrastam à desilusão, os que zombam de nossas esperanças e os que nos lançam em abandono, assemelham-se a mortos na cripta de nossas agoniadas recordações. E nós temos tantas pessoas que se afirmam nossos amigos, mas acaba que nos conduzindo, quando a gente permite, obviamente,
por caminhos muito mais tortuosos, por caminhos de desilusão, por caminhos que nós imaginamos que são os caminhos mais reais, né? Ou seja, há uma frase que é muito dita e repetida pelas pessoas, pelo senso comum: precisamos aproveitar a vida porque a vida é curta. E esse aproveitar a vida é entendido de um modo totalmente desproposital, né? O aproveitar a vida aqui é entendido por muitos como fazer o que bem vier à consciência, né? Se aproveitar de tudo aquilo que as possibilidades materiais nos concedem, né? Os vícios, de um modo geral, os vícios voltados ao uso de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, os vícios morais que nos conduzem a lastimações, a preocupações em observar a vida íntima do nosso próximo, ao invés de preocupar-se com as nossas próprias atitudes, né? Então, esses caminhos que nós somos conduzidos, compelidos a segui-los, nós nos permitimos, somos por vezes presas muito fáceis dessas orientações, tanto do plano material quanto do plano espiritual. Lembrar desses ideais é como reavivar velhas úlceras. Entretanto, para que nos desvencilhemos de semelhantes angústias, é imperioso retirá-los do coração e devolvê-los ao sol da existência. Não basta, porém, esse gesto de libertação para nós. É imprescindível haja de nossa parte auxílio a eles, para que se desagrilhoem, ou seja, se nós já temos uma compreensão da vida futura, se nós temos a compreensão da imortalidade da alma, nós temos necessariamente dever moral de nossa parte, dever moral, dever ético de nossa parte, transmitir isso a todos que perpassem, que cruzem os nossos caminhos. Compete a eles aceitarem ou não essas orientações que nós estamos dirigindo, né? Nem condená-los, nem azedar-lhes o sentimento, mas sim exonerá-los de todo compromisso, ajustando-os a si próprios. Aqueles que libertamos de qualquer obrigação para conosco, entregando-os à bondade de Deus, mais cedo regressam à luz da compreensão. Se alguém assim caiu na morte do mal, veja que interessante, se alguém assim caiu na morte do mal, diante de ti, ajuda-o a refazer-se para o bem. Entretanto, além disso, é preciso também desatá-lo de qualquer constrangimento e deixá-lo ir. O que é esse desatar de qualquer constrangimento? É o exercício do perdão. Se alguém erra para conosco e nós alimentamos um sentimento de ódio, de rancor e de desejo de vingança, nós estamos nos agrilhoando a essas entidades, a essas pessoas que cometeram tal desiderato para conosco. Mas se nós os libertamos por meio do perdão, significa então que a gente não fica atrelado a eles. Muito pelo contrário, a gente se liberta e também os liberta de um remorso, de uma dor e de um sentimento negativo. Então, meus amigos, que a gente possa, como Cristo em relação a Lázaro, que a gente possa desatar os nós que se fixam a nós e deixá-los irem, seguir seus destinos, seus caminhos. E nós precisamos desatar os próprios nós, porque nós estamos ligados aos nós criados por nós mesmos. Então, que
Que Deus nos abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.